Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre o Egito Antigo. Mas galera, antes da gente iniciar a nossa videoaula, eu peço a vocês que vocês possam se inscrever em nosso canal, curtir as nossas videoaulas e ativarem o sininho para estarem recebendo sempre novas e quentíssimas aulas aí de História. Galera, a participação de vocês, o feedback de vocês é sempre muito importante para a manutenção do nosso canal. Turma, iremos falar sobre o Egito Antigo. E quando falamos de Egito Antigo, obviamente, estaremos falando também da importância do Rio Nilo, importância essa que o historiador Heródoto vai traduzir com a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Turma, geograficamente falando, o Egito ele se localiza ali na região do Crescente Fértil, como nós já até estudamos em aulas anteriores sobre a Mesopotâmia. O Egito se localiza naquela região ali na região nordeste do continente africano. O Egito ele é uma terra, né, rodeada por desertos, mas que possui ali uma espécie de oásis que é o Rio Nilo, que dá vida àquela região, e foi através do Rio Nilo que a civilização egípcia se começou a florescer há mais de 5.000 anos atrás. Há mais de 5.000 anos atrás, as margens do Rio Nilo, que contavam com períodos de cheia e de vazantes, né, de vazantes de sua água, acabaram chamando, acabaram trazendo ali para aquela região algumas pessoas que começaram a viver em organizações aldeãs que passaram a ser chamadas de nomos. Os nomos começaram a viver nas margens do Rio Nilo e a civilização egípcia acaba florescendo, na verdade, dessas primitivas comunidades aldeãs que vão se formar justamente nas margens do Grande Rio. Falando sobre o Rio Nilo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância do Rio Nilo. Como o próprio Heródoto falou, o Rio Nilo ele era uma dádiva dada ao Egito. Né? O Egito ele tinha essa dádiva que era o Rio Nilo, justamente pelo fato do Rio Nilo possuir cheias bem interessantes. As cheias do Rio Nilo faziam, por exemplo, com que sua margem se alargasse até 10 quilômetros de distância, e nos períodos de baixa das águas do Rio Nilo, as margens do rio se transformavam em terras agricultáveis muito férteis, uma vez que as águas, quando baixavam, elas acabavam deixando um rastro ali de humus que era uma espécie de adubo que acabou favorecendo e muito para a questão da agricultura no Antigo Egito. Turma, o Antigo Egito, além de todo esse processo, de toda essa importância do Rio Nilo para a sua existência, a história do Egito Antigo ela vai se dividir em 5 fases importantes. Nós vamos ter uma primeira fase chamada de Antigo Império, nós vamos ter uma segunda fase chamada de Médio Império, vamos ter uma terceira fase chamada de Novo Império, vamos ter uma quarta fase que nós vamos denominar ela aqui de decadência do Império egípcio, e temos uma última fase aí que é uma fase aí que vamos denominar aqui de Renascimento Saída. Mas assim, professor, quando esses períodos da história egípcia eles vão realmente entrar em evidência? Turma, esses períodos eles vão entrar em evidência, eles vão começar a ser estudados por nós a partir do momento que as comunidades de nomos que estavam localizadas ali nas margens do Rio Nilo acabam crescendo ao ponto de formarem dois reinos distintos, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. Ainda não se sabe por que, quais foram os motivos, mas esses dois reinos eles acabaram entrando em conflito. E esse conflito ele acabou sendo vencido por um líder militar do Baixo Egito, que foi o Menes. O Menes ele acabou vencendo essa disputa e unificando o Egito nesse momento. Inclusive o Menes, a partir desse momento, ele vai se autoproclamar como uma espécie de Deus na Terra, e ele vai até justificar a sua vitória pelo fato dele ser uma divindade, dele ser uma representação dos deuses aqui na Terra. Obviamente a população egípcia vai acreditar nessa história, né? E vai fazer de Menes o primeiro faraó do Egito, isso no ano de 3.200 a.C., quando vai nascer a primeira fase dessa história, que vai ser o Antigo Império. A partir daí nós temos uma história de quase 3.000 anos de grandes faraós na história do Império Egito. Turma,
Essa primeira fase da história egípcia, que é o Antigo Império, vai durar até uma revolta que acontece nos próprios nomos, né? Os nomos vão se revoltar, provavelmente com a questão dos altos impostos cobrados pelos faraós, e essa revolta ela vai gerar uma ruptura na história egípcia nesse momento, onde nós vamos dar início a uma segunda fase da história egípcia, que vai ser denominada nesse momento de Médio Império. O Médio Império ele vai durar algum tempo, né? E esse Médio Império ele vai ter como ponto central do seu fim, né? Do seu final aí para a ruptura para uma passagem para outra fase da história egípcia, lá com a invasão dos Iquiços. Os Ixos, né? Eles vão acabar invadindo o Egito nesse momento, e os Ixos eles vão fazer, na verdade, lá no Egito, uma série de transformações, inclusive vão trazer os hebreus nesse momento para serem escravizados no Egito. Esse vai ser o momento do Médio Império. O Médio Império ele vai durar durante muito tempo, né? Vai durar também um período grande, e esse Médio Império ele vai acabar com o nascimento do Novo Império. Esse Novo Império ele vai ter como final, lá na frente, a questão da divisão do Império Egípcio novamente, em dois reinos, o Alto e o Baixo Egito novamente. Depois disso, nós vamos ter uma nova fase do Império Egípcio. Essa nova fase vai ser denominada de decadência, que vai ser o momento que os egípcios eles acabam sendo invadidos por vários povos. Dentre esses povos, nós vamos ter a invasão dos assírios. Se vocês tiverem assistido à nossa última aula, vocês vão ver que os assírios eram povos que também invadiram a Mesopotâmia, eram povos considerados violentíssimos, acabaram também invadindo o Egito nesse momento, esse período que vai ser o período de decadência do Império Egípcio. A última fase dessa história egípcia, né, o último período, vai ser justamente o Renascimento Saíta, quando nobres, pessoas mais influentes da cidade de Sais, no Egito, acabam se organizando e expulsando os assírios do Egito nesse momento. A história egípcia ela prossegue, obviamente, né? Nós vamos ter as invasões persas, vamos ter também, posteriormente, as invasões de Alexandre o Grande, também teremos o domínio romano, e aí o domínio romano ele vai dar uma espécie de ponto final nessa primeira parte da história do Egito Antigo. Turma, vamos falar um pouquinho sobre algumas características gerais do Antigo Egito, né? E para falarmos dessas características gerais, iremos começar aqui falando sobre a política. Sempre quando falarmos de política egípcia, viu, turma, temos que entender que essa política egípcia, baseada na figura do faraó, que era uma espécie de representante de Deus na Terra, quando esse não era o próprio Deus reencarnado na Terra, era uma política centralizada justamente na figura do faraó, mas era uma política também que obedecia a um estilo de regime político chamado de teocracia. Teocracia que seria um governo baseado nas leis divinas. Obviamente, a sociedade egípcia também se organizava em torno dessas crenças. A religião ela tinha essa importância muito grande na sociedade egípcia. Nós estamos colocando aí a pirâmide social do Egito, e a gente vai ver que lá no topo dessa pirâmide social nós tínhamos o faraó. Junto com o faraó estavam ali os escribas, junto também com o clero, né, que faziam parte ali da alta cúpula da administração e da sociedade egípcia nesse momento. Logo abaixo aí nós temos outros grupos, como por exemplo os camponeses, nós temos também aí os escravos e temos também alguns representantes de classes que acabam se juntando a essa camada mais pobre da população. Turma, a sociedade, obviamente, ela está atrelada à política, né? Porque a política ela faz com que a sociedade se organize, ela acaba ditando toda a questão da organização social egípcia, e também a questão da religiosidade que acaba ditando como essa sociedade está organizada. Mas é preciso também que nós façamos uma associação aqui entre a sociedade egípcia e a própria economia. A economia egípcia ela era muito baseada na questão da agricultura, da criação de animais, na criação de gado, na criação de porcos, por exemplo. É tanto que o próprio Heródoto, quando ele viaja e visita o Egito, ele fala sobre a importância dos porcos, né, que são soltos nas lavouras, e eles fazem todo o processo de colheita do milho ali, uma vez que eles acabam
comendo o restante do milho e espalhando todo o milho pelo chão e acabam também aradando de certa forma a terra para novos plantios. Então a agricultura ela era, viu, galera, a base da economia do povo egípcio e também a pecuária, né? A pecuária na criação de gado e na criação de outros animais como os porcos. Falando ainda sobre a questão da economia egípcia, a economia egípcia ela atendia às características daquilo que ficou genericamente conhecido como modo de produção asiático. Nós tínhamos uma sociedade onde os camponeses, né, ou felás, como eram conhecidos lá no Egito, acabavam pagando uma série de tributos ao faraó, que era a representação do Estado. Inclusive, o faraó, por ser um enviado de Deus à Terra, o faraó, por ser uma espécie de Deus na terra, ele acabava tendo direitos sobre toda a terra do Egito, inclusive nominalmente. Os camponeses, obviamente, tinham que pagar tributos, tanto pela questão do Estado quanto pela questão da religiosidade, ao faraó, e, além disso, ainda tinham alguns, né, tinham que trabalhar como servos. A servidão ela foi uma grande força motriz daquilo que ficou conhecido como o modo de produção asiática. Resumindo, a economia e a sociedade elas tinham esse caráter do modo de produção asiática, modo esse que era sintetizado, que era caracterizado pelo fato de o Estado deter toda a terra pertencente àquela civilização e também de algumas pessoas trabalharem como servos para o faraó, além dos altos impostos que eram pagos também por eles. Turma, a agricultura ela tinha essa importância graças a todo o processo do Rio Nilo, como nós já falamos lá no início, a questão das enchentes, a questão das vazantes, né, quando o rio acabava diminuindo sua quantidade de água. E, turma, uma coisa que é importante falarmos sobre o Rio Nilo é justamente sobre a questão do caráter divino que era dado pelo povo egípcio ao Rio Nilo. O Rio Nilo ele sempre foi visto pelos egípcios como uma divindade. Vamos tentar entendermos aqui por que havia, né, esse caráter divino ao Rio Nilo. O Rio Nilo ele fica ali na região nordeste do continente africano e é uma região muito seca. Porém, a sua nascente está localizada na região central da África, uma região onde chove muito. Então, as cheias do Rio Nilo elas acabavam acontecendo de repente. De repente, você estava ali, não estava chovendo no nordeste africano, mas de repente chovia na região central, o Rio Nilo enchia e aí as pessoas creditavam isso, né, a questão divina, colocavam isso na conta dos deuses e é bem importante que se diga isso. O Rio Nilo ele não era a única divindade cultuada lá pelo povo egípcio. Nós tínhamos, por exemplo, alguns deuses que faziam parte de todo o conjunto religioso do Egito. E, turma, uma coisa que nós não podemos esquecer de jeito nenhum: a vida em sociedade, as questões políticas e questões econômicas do Egito, elas não se separavam da religiosidade de forma alguma. Coloquem isso na cabeça, que nós estamos falando de uma sociedade que se organizava em torno da questão religiosa. Tá ok? Esses deuses egípcios, eles eram chamados, eles eram conhecidos e até hoje, né, são estudados por nós como deuses antropozoomórficos. Professor, o que é que isso significa, né? Turma, essa palavra ela faz referência à aparência, né, mórfico lá do final da palavra, tem a ver com forma, né, a forma que esses deuses possuíam. Alguns deuses eles tinham uma aparência humana, como por exemplo Osíris e a sua irmã Ísis tinham aparência humana, mas outros deuses tinham corpo de homem e cabeça de animal, como por exemplo o deus Anubis, o deus dos mortos, o deus da mumificação, que tinha corpo de homem e cabeça de chacal. Turma, falando ainda sobre a questão religiosa, né, a questão religiosa ela influenciava, dentre outras coisas, na questão da crença na vida após a morte. Olha como isso é importante lá no Egito, né? Os egípcios eles tinham muito essa questão da vida íntima deles atrelada à religião, ao ponto deles entenderem que após a morte o corpo ele tinha uma vida. Existia uma vida espiritual e também existia uma vida para o corpo. Daí vão nascer práticas como a mumificação, por exemplo, que foi uma prática desenvolvida no Egito Antigo, que tinha como proposta básica a conservação do corpo
para que o espírito desencarnado no momento da morte pudesse retornar posteriormente para esse corpo e encontrar ele em perfeitas condições. A prática da mumificação, ela é uma prática muito estudada e muito conhecida e está totalmente atrelada ao Egito. Essa prática ela faz com que a gente veja que os egípcios, apesar de terem criado a prática da mumificação para fins religiosos, acabaram aí intensificando e fortalecendo os estudos científicos acerca do corpo humano, aquilo que nós chamamos de anatomia. Até porque para fazer o processo de mumificação, os sacerdotes, que podem até ser chamados de médicos também, eles tinham, né, todo um ritual onde eles conseguiam, dentre outras coisas, retirar as entranhas do corpo, as vísceras, retirar todo o sangue do corpo, além do que os sacerdotes egípcios desenvolveram durante todo o tempo da mumificação estudos e comprovações que faziam referência ao conhecimento de como funcionava o coração, de como funcionavam os pulmões, e também acabaram, né, fazendo até algumas pequenas cirurgias, o que para aquele momento era algo monumental, era algo estupendo. A mumificação, ao contrário do que muita gente pensa, ela não era algo exclusivo dos faraós, ela também era feita com várias pessoas nobres, os próprios sacerdotes lá no Egito. A mumificação dos faraós ela tinha um capítulo à parte, né, até porque ela vinha junto com todo o processo da construção das pirâmides. Né? As pirâmides, ao contrário do que muita gente possa pensar, ela não era uma casa para o faraó em vida, mas na verdade ela era uma casa para o faraó depois de sua morte. As pirâmides elas faziam parte ali de um conjunto de preparação fúnebre que os egípcios e principalmente os faraós possuíam desde o momento que eles assumiam o trono lá no Egito. As pirâmides, inclusive, elas ajudam nós, no nosso tempo, a entendermos quão sofisticados eram as técnicas de arquitetura do povo egípcio. Né? Até ao contrário do que muita gente também possa pensar, as pirâmides elas não foram as primeiras grandes obras arquitetônicas do povo egípcio. Nós temos que lembrar que lá no início, quando os nomos estavam se organizando, devido às cheias do rio Nilo, eles acabaram construindo diques para represar a água, e esses diques eles foram, na verdade, as primeiras grandes construções dentro do conjunto arquitetônico do povo egípcio. Mas as pirâmides elas acabaram ficando no imaginário, né, devido à sua imponência, devido todo a sua grandiosidade, e as pirâmides elas acabaram se transformando em símbolos desse poderio dos faraós lá no Egito. Turma, falamos de arquitetura e, obviamente, para desenvolvimento da arquitetura é necessário um conhecimento técnico, um conhecimento matemático, um conhecimento das ciências aplicáveis, né? E os egípcios eles foram mestres nessas ciências, eles desenvolveram matemática, desenvolveram uma observação do espaço na astronomia, na questão da astrologia também, assim como os mesopotâmicos, né? Criaram os seus calendários, o calendário solar foi desenvolvido, inclusive serviu de base para a oficialização do nosso próprio calendário atual. Os egípcios, então, eles tiveram um vasto conhecimento na área da medicina, na área da astronomia, da matemática e etc. Turma, além de todo esse conhecimento adquirido e posto em prática pelos egípcios, ainda vale destacar a questão dos hieróglifos, o tipo de escrita dos egípcios, que é mais ou menos ali paralelo ao nascimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. O hieróglifo ele passou por alguns processos de evolução. Nós temos o hieróglifo, depois nós temos a escrita demótica, né, que vai ser a última evolução de todo esse processo de evolução da escrita hieróglifa. Mas o fato é que os egípcios desenvolveram um sistema de escrita chamado de pictogramas, e aí pictogramas vem justamente do fato de nós termos letras e desenhos juntos, né, misturando para formarem palavras, para formarem sentimentos, o que fez com que os egípcios se destacassem nesse momento no mundo inteiro. Então é isso, pessoal, a nossa videoaula de hoje. Nós falamos aí sobre todo o processo histórico aí do Egito, de forma bem resumida, mas espero que tenha ajudado vocês aí no estudo de vocês. Espero muito que possa ter contribuído
para o bom êxito dos estudos de vocês. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau!